Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma lição, aprender a respeito da cristologia e vamos aprender hoje, que como é que Cristo aparece nos livros poéticos da Bíblia. Aí, quais são os livros poéticos da Bíblia? Nós temos aí o livro de Jó, nós temos o livro de Salmo, Provérbios, temos também Eclesiastes e também Cantares de Salomão. Então, com base nesses livros aí, vamos ver como é que Cristo aparece em cada livro das Sagradas Escrituras, os livros poéticos. Então, o primeiro livro poético é o livro de Jó. Então, Jó, no capítulo 19 e no versículo de número 25, nós vemos que Jó, ele reconhece, o seu Senhor, o seu Deus, como um Deus redentor. Então, Jó, naquela aflição, em Jó 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, Cristo Jesus, ele é o nosso Redentor nesse livro de Jó. Jó passou muitas aflições, Jó foi um homem que Deus escolheu, para ser um exemplo ali de sofrimento e de superação. E Jó reconhece nas lutas, nas suas adversidades, que Cristo Jesus seria o seu Redentor. Se você observar aqui, Jó, ele dá detalhes de qual redenção ele estava aguardando. Observe que ele estava enfermo, doente, ali com vários problemas de enfermidade, mas a sua fé estava ativa em Deus. E Jó diz que depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e outros, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Então, Jó, ele tinha esperança na ressurreição. Mesmo que se Jó morresse, Jó sabia que tinha um Redentor que iria ressuscitar, que daria a Jó um corpo glorificado. Então, essa foi a esperança desse patriarca chamado Jó, E observe que há texto que Jó, naquela situação, disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então Jó tinha essa convicção que o seu Redentor iria se levantar-se sobre a terra. Agora vemos Cristo Jesus, ele aparece nos Salmos, E de tantos títulos que ele recebe no Salmo, mais um, que nós queremos tomar por base, seria que ele é o bom pastor. Então, no Salmo 23, o Salmo escrito por Davi, ele foi um personagem muito importante que Deus levantou, foi um rei de Israel, e Davi tinha vários talentos, e um dos talentos de Davi era cantar, e era compositor, e Davi escreveu quase 75 salmos dentro desse cenário de Israel. Inclusive, o mais conhecido de todos os salmos é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá em João, capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então, Cristo Jesus, como o bom pastor, ele é aquele que nos guia. É por isso que Davi, nesse Salmo 23, Davi diz assim: deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor seu nome. Então, dentro desse salmo, nós entendemos que Jesus ele é o bom pastor, porque ele é provedor, ele que provê, na minha e na sua vida. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui é que Jesus, como bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Nós podemos tomar uma ilustração de um pastor realmente físico e trazer para um sentido espiritual. Então, Jesus, ele realmente se doou para as ovelhas, ele que vai buscar as ovelhas desgarradas, ele que unge a cabeça das ovelhas quando ela está dentro de uma
perturbação por mosquito, por inseto, então ele unge a cabeça. Quando ela está presa, ele vai lá buscar as ovelhas, então ele arrisca a sua vida, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a vida por mim e por você. Então, você que está aí, chegou o momento, se não serve a Cristo ainda, é bom você vir até Cristo Jesus, que Ele é o teu bom pastor. Ele vai cuidar das tuas feridas. Ele vai cuidar, ele vai prover, né, para você o que você necessita para a tua alma, para o teu espírito, também para o teu corpo. Então, Ele é o nosso bom pastor. Agora, no livro de Provérbios, nós temos aí Cristo aparecendo como Ele é a sabedoria. Então, se você ler Provérbios, no capítulo de número 8, versículo 22 ao 31, você vai ver que ali aparece, Salomão escreve, né? Aparece detalhes sobre a sabedoria que existia desde a eternidade. Então, essa sabedoria aí faz alusão a Cristo Jesus. Eu queria ler somente o versículo 22. Diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, Cristo Jesus, ele é a sabedoria de Deus, né? Então, Coríntios, no capítulo 1 e versículo 30, e eu vou ler esse versículo para confirmar que Cristo, ele realmente ele é a sabedoria. Veja o que Paulo, ele diz, quando escreve a carta aos Coríntios. 1:30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Cristo é a sabedoria. E além do que Tiago diz assim, que a sabedoria que vem do alto, né? Ela é pura, ela é santa, ela é cheia de bons frutos. Então, Cristo Jesus é aquele que orienta a tua vida, é aquele que vai te dar capacitações para você se organizar na sua vida. Tu vai entrar, tu vai sair, né? Tu vai andar com prudência, tu vai andar, aleluia, com muita propriedade, né? Com muita dignidade, muita honestidade, enfim. A sabedoria de Deus, ela vai guiar os teus passos. Então, Cristo Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Eu acho lindo que também o próprio livro de Provérbios diz que aqueles que me amam, né? Aqueles que me amam, glória a Deus, que ama a sabedoria, vai encontrar muitas coisas boas. Então, ame a sabedoria. E se você buscar ela de madrugada, você vai achar, como diz o provérbio, quem procura a sabedoria, acha a sabedoria da parte de Deus. Cristo é a sabedoria. Agora, no livro de Eclesiastes, né, ele aparece como um justo juiz. Então, Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo de número 9, diz assim: alegra-te, jovem, da tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te terá Deus o juízo. Então, com base nesse versículo aqui, nós vemos que Salomão traz uma exortação para os jovens andar com sabedoria, com entendimento, não ser guiado pelas suas emoções, né? Pelos impulsos da carne, pelo impulso da sua vida, do seu desvio, do seu desvaneio. Mas observe que Jesus aqui, ele é o juiz. Então haverá um momento que Cristo irá sentar em trono e vai julgar todas as nossas obras, ações, atitudes, pensamentos. E é por isso que nós devemos andar com muita prudência, com muita sabedoria, andar verdadeiramente andando na palavra de Deus, para nós realmente não ter algumas consequências na eternidade. Então, Cristo Jesus, aqui nesse livro, ele é o justo juiz. Em Eclesiastes, Cristo, o justo juiz. Agora, no livro de Cantar de Salomão, que é o último livro poético, nós vemos aí que Salomão, ele escreve esse livro aí, parece um livro de romance, mas não é. Esse livro aí é um livro que mostra o relacionamento, né, entre Salomão e a sua amada. E dentro de uma tipologia, Salomão ali está
tipificando Cristo, o noivo, e a sua amada, a igreja do Senhor. Então, Cantares 2:16 diz assim, ó, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Se você vê vários versículos, por exemplo, se você ler Eclesiastes 2, do 6 em diante, você vai perceber que aparece aí a sua amada com um traje, né, de noiva, perfumada, adornada. Então, dentro deste livro, Cristo ele é o amado noivo, né, que ama a sua igreja. Então, Efésios, no capítulo de número 5, para comprovar, né? Efésios capítulo 5, no versículo 25, nós vemos aí detalhes a respeito de Cristo como um noivo. Diz assim, Efésios 5:25. Diz assim, vós, marido, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, com base nesse texto aqui, nós vemos detalhes a respeito de um tratamento, né, de uma purificação, de uma apresentação de uma noiva. Então, Cristo ele é um noivo. Eu queria ler agora em Apocalipse, no capítulo de número 22, e o versículo 17, que diz assim, o Espírito e a esposa diz, vem, e quem tem ouvido diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tomar de graça da água da vida, da água da vida. Então, observe que aqui a igreja aparece como uma esposa. Então, dentro desse livro, então, Cristo é o noivo que ama a sua noiva. Ele é o noivo amado. Glória a Deus. Então, Cristo como noivo, havia mais detalhes, né, a respeito de Cristo como noivo. Nós poderíamos utilizar até mesmo comparações daquela época, né, como se dava o casamento, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos louvar a Deus, agradecer, e que você possa pesquisar, né, Cristo como noivo e a igreja como a noiva, e ver como é esse relacionamento no sentido espiritual e também celestial. Vamos orar. Pai de amor, Santo Deus Jesus, obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa os teus filhos, Senhor, que ouvirão, Senhor Deus, esta lição, Senhor, simples, mas que edifica a nossa alma. Também eu te peço, Pai de amor, Pai querido, que o Senhor, como disse Jó, que é o nosso Redentor, trabalhe sempre em nossas vidas, trazendo sempre o processo da redenção em nossas vidas, Senhor. Também, ó Deus, eu te peço, Pai, como o Senhor nosso bom pastor, que o Senhor possa nos guiar às águas tranquilas, guie nossos passos, ó Deus. Também te peço, Jesus Cristo, já que o Senhor é a nossa sabedoria, nos dá sabedoria para entrar, para sair, Senhor. Não nos deixa à deriva, ó Deus eterno. Nos guarda na sombra, edifica em nós as 7 colunas da sabedoria, que é a prudência, que é o conselho, que é o temor, Senhor. Aleluia, de nós, que é o conhecimento, Pai. Existe em nossas vidas, Pai, que o Senhor possa nos dar essa edificação através da tua revelação, que é a sabedoria. Pai de amor, também eu te peço, Jesus Cristo, que o Senhor, segundo a tua bondade, Pai, nos dá orientação, Senhor, para guiar no caminho de justiça, no caminho de justificação, para que naquele dia o Senhor, como juiz, não possa trazer consequência para nós. Também, Pai, eu te peço, aleluia, que o nosso relacionamento, nós como noiva sua, nós possamos estar sempre santo, purificado, Senhor, a tua noiva purificada para a glória do teu santo nome, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.